tô com gás. Eu vi um vídeo do... Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Me chamo Roberto Tadeu. Sou formado em teologia, antropologia, psicologia da religião, sociologia da religião, história das religiões, história da igreja, Pentateuco, Bíblia, para psicologia, psicanálise, perícia criminal e forense, neuropsicologia, física geral e aplicada. Eu vi um vídeo do primo ateu da Multiversal Flaviana dizendo que não existiu nos primeiros séculos, né, cristãos judeus ou judeus cristãos. Num vídeo lá do Francis, eu citei Prisca ou Priscila e Áquila, judeus, cristãos judeus, né, judeus convertidos ao cristianismo, que eram amigos e companheiros do apóstolo Paulo. E esse casal fazia parte da comunidade cristã em Roma. A comunidade cristã em Roma era formada por judeus, por pagãos, por gregos. Lá na introdução, em Atos 18, né, fala desse casal, né? Eles eram fabricadores de tendas, né? Assim como o apóstolo Paulo. Atos 18, do 1 ao 3, né? A seguir, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabara de chegar da Itália, Roma, com sua esposa Priscila ou Prisca. Pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles e, como era da mesma profissão, fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos, né? Aqui então fala do casal judeu que fazia parte da comunidade cristã de Roma. Aí eles também são citados lá em Romanos, né? Que foi escrito para Romanos, que foi escrito para a igreja de Roma, que era formada também por judeus. A introdução um edito da introdução da carta aos Romanos, da Bíblia Pastoral, da editora Paulus. Um edito do imperador Cláudio no ano 49 expulsou de Roma os judeus e provavelmente também cristãos. Prisca ou Priscila e Áquila, um casal judeu cristão vítima dessa expulsão, foram para Corinto, né, onde se encontraram com Paulo, Atos 18:1. Ali são citados no capítulo 16 de Romanos, né, saudações finais à comunidade, à igreja de Roma, né, e o casal Prisca e Áquila são mencionados, né, saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo. Então, aqui de acordo com Atos e Romanos, houve sim cristãos judeus ou judeus convertidos ao cristianismo. As catacumbas de Roma, as catacumbas cristãs, há nelas os símbolos helenistas, né, gregos e romanos, né, houve um sincretismo, é como a Umbanda, né, houve uma mistura de elementos de várias religiões, também houve nas comunidades cristãs de Roma. Mas também há símbolos judaicos nas catacumbas cristãs de Roma, o lírio branco, né, onde era as moedas de Herodes, as moedas judaicas, algumas eram cunhadas em grego, outras em hebraico, e se trazia o lírio branco, símbolo de Israel. Depois que os cristãos adotaram o lírio branco, aí os judeus pararam de usar essa simbologia, né? Então nas catacumbas se encontra o lírio branco, né?
Nos sepulcros cristãos em Roma, do século V, nas lápides era esculpida a menorá, né, símbolo do judaísmo, o candelabro de 7 braços. Também se usava o estaurograma, né, já falei estaurograma, símbolo pré-cristão, e o tal. Né? Os cristãos não usavam uma cruz, e sim símbolos judaicos para representar a cruz, que é o tal estaurograma. O Francis, né, disse que a Priscila e Áquila são personagens fictícios, que não existiram, né? Aí falou assim como Paulo e Jesus são fictícios. Mas pesquisando, a arqueologia comprovou a existência de Priscila, Prisca e Áquila. Assim como a arqueologia comprovou, achou os restos mortais do apóstolo Paulo. Os artigos que eu pesquisei, eu vou deixar depois nos comentários, né? Sobre os restos mortais do apóstolo Paulo, que foi divulgado na BBC em 2007 ou 2017, e o artigo que fala que, de fato, existiu esse casal Priscila e Áquila, né? Ou seja, a arqueologia comprovou que tanto Paulo como Priscila, Prisca e Áquila são personagens históricos reais e não fictícios, né? Então, eu estou sem computador, mas eu copiei um pequeno algo importante e eu vou deixar depois nos comentários, né? A casa de Priscila e Áquila ficava provavelmente onde atualmente se encontra a igreja de Santa Prisca, né, ou Priscila, do Aventino. Escavações arqueológicas dos anos de 1933 a 1996 descobriram 2 edifícios do século I e século II. No do século II encontraram um lugar de culto ao deus Mitra. No caso do século I, né, se reconheceu o título Priscae ou Priscila, a placa que indicara quem era o titular da casa, né? Ou seja, se encontrou a casa onde vivia o casal Prisca e Priscila, comprovando que são personagens históricos, assim como o apóstolo Paulo, né? Não são fictícios como a Multiversal, Francis, Primateu acham, né? Então é isso. Então a arqueologia, mais uma vez, comprovou, arqueólogos, né? Que tanto Paulo e os amigos de Paulo eram, de fato, pessoas reais, não fictícias, pessoas fictícias, né? Acho que é isso por enquanto, né? Depois eu vou fazer mais vídeo curto explicando, pesquisando e explicando mais alguma coisa sobre Jesus histórico, etc. Né? E se as pessoas que costumam achar do achismo não acreditam na ciência, na história, ou na antropologia, ou na arqueologia, aí fica difícil, né? Convencer elas, né? Deixa eu ver se... Então, Paulo e Priscila e Áquila viveram em torno do ano 49, né? Então, provavelmente foi nessa época, 49, 50, antes de 70, que Paulo escreveu as epístolas, as cartas, né? E não depois de 70, como o Francis afirma, né? Então, provavelmente lá para o ano 49, 50, Paulo já começou a escrever as primeiras cartas, as primeiras epístolas, né? No século I.
Beleza? Falou, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.